Olá, como vai? Como vai, João Mateus? Como vai, professor da EBD? Estamos aqui mais uma vez com mais uma lição do nosso podcast EBD em Síntese. Aqui mais uma vez para trazer para vocês esse subsídio que é importantíssimo e você não pode perder, né? Estamos aqui agora com a lição número 12, e a lição que tem como título O Cristão na Escola, dessa revista que é maravilhosa para nós, preservando os valores cristãos. Estamos aqui com o irmão Mateus, o nosso companheiro de aula, né? Estamos aqui Amém. mais uma vez, né, irmão Mateus? A paz A do Senhor, paz irmã do Senhor Elaine. para A você. paz do Senhor, querido professor, querida professora. Graças a Deus, porque estamos aqui em mais um momento, gravando mais uma aula, e nós temos a certeza que o Senhor ele há de nos abençoar, de falar aos nossos corações, e com certeza nós vamos transmitir a melhor aula, o melhor ensinamento para os nossos alunos, né? Nessa temática tão importante, esse tema tão importante de ser discutido, de ser falado nos nossos dias atuais, né? E essa aula, que é extremamente importante para nós, está registrada lá, né? A base bíblica, né? Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 13, e em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17. A Bíblia diz, né? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize, né? Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer tudo que me der vontade, mas nem todas as coisas são convenientes, né, para nós que somos cristãos, que temos princípios e valores, né, que são extremamente importantes para nós e que precisamos preservá-los, defendê-los, né, e precisamos também preservá-los, defendê-los e proclamá-los, né, em todos os lugares, e principalmente na escola, na faculdade, no nosso trabalho, né, em todos os lugares. E para conseguir defendê-los no trabalho, quando adultos, precisamos aprender a defendê-los na escola. Não é isso, irmão Mateus? É verdade. Precisamos aprender. E aí, é por isso, né, que a aula de hoje tem alguns objetivos. E quais são eles, irmão Mateus? Meus queridos, os objetivos dessa lição, como nós já falamos inicialmente, uma lição tão importante, uma lição com um tema tão especial para ser tratado nos nossos dias, ela traz três objetivos específicos. O primeiro objetivo é destacar que a escola é um ambiente de aprendizado e convivência. Muitas vezes, o primeiro ambiente social, o primeiro ambiente que tem muitas pessoas, que envolve muitas pessoas, em que um pré-adolescente, uma criança que está entrando nessa fase da adolescência vai conviver, é na escola. Então, ele vai se deparar com várias realidades, com várias perspectivas, com outros pré-adolescentes, com outros pensamentos, com outras ideias, e isso vai trazer um certo confronto àquilo que eles aprendem, que eles entendem como certo que é a Bíblia Sagrada. Então, temos que destacar que a escola é um ambiente de aprendizado. Sim, eles vão aprender vários conteúdos, desde de português até ciências biológicas, a história, a geografia, porém, o conhecimento que vai ser ofertado ali pelo professor, ele tem que sempre, dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva bíblica, aperfeiçoado para aquilo que nós entendemos como certo. O segundo objetivo é apontar que o preparo para o futuro tem como base os princípios cristãos. Muitas vezes, eles vão se deparar com situações de confronto, aquilo que nós conhecemos como valores cristãos, como princípios cristãos, e que, ao nosso entendimento e sendo algo certo, que nós temos essa certeza, não podem ser negociados, certo? O terceiro ponto é explicar que o crente deve nutrir o ato de pregar Jesus aos seus amigos. Como eu bem falei, o primeiro ambiente social de um pré-adolescente geralmente é a escola. E ali,
como um ambiente social que envolve várias cabeças, várias formas de pensar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender a sociedade como cristãos deve ser influência para os outros. Não devemos ser influenciados, temos que mostrar a eles que nós não devemos ser influenciados pelo que o mundo nos oferece e pelas perspectivas do mundo, mas sim sermos influências para os nossos colegas. Os saberes escolares vai também nos trazer 6 objetivos, eu quero citá-los também. O primeiro objetivo são que os preceitos e valores da palavra de Deus que norteiam a nossa fé. Os nossos alunos devem sair desta aula, devem sair deste momento de reunião de ensino, sabendo que o que vai nortear toda e qualquer decisão dele é a palavra de Deus. O segundo ponto, a vida do cristão neste mundo requer a prática da oração. Não conseguimos influenciar, não vamos conseguir ser influência sem a prática da oração. E assim, instruídos com essa ordem tão importantíssima, os nossos pré-adolescentes, os nossos alunos vão conseguir ser influência e vão conseguir pregar Jesus para os seus colegas, para os seus amigos de classe, para aqueles que estão ao seu redor no ambiente escolar. O terceiro ponto, durante o tempo que passamos na escola, as situações que nos tentam afastar de Deus. Foi aquilo que eu falei, situações, contextos, eventos, fatos que ocorrem dentro do contexto da escola que vão confrontar os nossos pré-adolescentes, mas baseados na palavra, sabendo quais são os valores inegociáveis da nossa vida, eles vão conseguir vencer e confrontar tudo isso. O quarto tópico, perdão. Peça sabedoria a Deus e seja dedicado para aprender. O quinto, a melhor forma de compartilhar o evangelho é nutrindo um bom relacionamento. Salvo engano, no tópico 3, ele vai falar sobre essa questão da relação entre um bom relacionamento, da relação entre termos boas amizades e para que a partir daí venhamos a trazê-las para Jesus, venhamos a evangelizá-las e venhamos a trazer a explicação do verdadeiro evangelho, o anúncio das boas novas de Jesus. E o sexto ponto, é o Espírito Santo quem convence o ser humano do erro. Então, nosso papel é anunciar. O papel que nós temos que mostrar aos nossos pré-adolescentes é que eles devem dizer, ó, só Jesus é o caminho, só Jesus salva, só ele transforma, só ele tem poder para resgatar o homem. Mas, se não houver um reconhecimento e um arrependimento anterior, o Espírito Santo ele não há de trabalhar nesses corações. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Que coisa maravilhosa. O Senhor, ele tem as suas formas, né, de trabalhar, e ele é tão sábio, né, em todas as coisas, que nos fez esses seres assim que dependentes, né, um do outro, porque nós dependemos dessas relações. Nós somos necessitados uns do outro. E aí fica essa pergunta, né? Acho que quando eu comecei a estudar essa lição, a primeira coisa que me veio à cabeça, irmão Mateus, foi lançar essa pergunta, né, para o professor. É necessário a criança ir para a escola? Né? Precisamos pensar nisso. É necessário? Então, será que é necessário mesmo? E aí o professor precisa fazer essa pergunta para os seus alunos. Eu acho que um dos principais questionamentos nesse momento é lançar essa pergunta para os alunos na sala deles. Precisam refletir, porque a gente ouve tanta reclamação dos alunos, porque a escola, porque isso, porque aquilo que a gente precisa estudar, né? E a gente, no domingo, principalmente semana de prova, meu Deus, é tanta reclamação, porque tem muito material para a gente estudar, e não sei o quê, professor, a gente não consegue ler a Bíblia, porque é muita coisa e a gente precisa e tal. E aí a gente precisa perguntar a eles, né? Eu preciso ir para a escola? Eu preciso ir? Eles precisam refletir sobre isso, né? E a resposta é sim, você precisa. Sem Você dúvida. precisa ir para a escola, porque há duas coisas extremamente importantes que é necessário você aprender na escola. A primeira coisa extremamente importante a primeira, está aqui descrito no tópico A, né? No primeiro ponto da lição. Primeiro, os conhecimentos científicos. Conhecimentos científicos que você aprende desde o português, as ciências biológicas, vão trazer para nós a revelação de quão grande é o Senhor para nós, né?
É porque verdade. nós vamos aprender sobre a linguagem, sobre a criação, nós vamos aprender de forma científica sobre cada coisa que o Senhor criou sobre esse mundo. A Bíblia fala para nós de uma forma milagrosa, através da palavra, Deus criou todas as coisas, ele deu uma ordem e as coisas se formaram. Mas na escola nós aprendemos de forma científica, né? Como cada coisa se forma, como cada ser se estabelece, de forma tão maravilhosa, tão detalhada, né? Tão minuciosa, como cada ser, cada folha, cada parte, cada partícula do universo tem não sei quantos milhões de átomos, e todas essas coisas nós aprendemos na escola. A linguagem, né? Cada palavra, fonemas, grafia, e cada língua tem uma forma diferente de se escrever, e símbolos e metáforas, e nós vamos aprender tantas coisas lindas, maravilhosas, difíceis, né, na escola, cada coisa que nos deixam extremamente espantadas, escandalizadas até, né? Mas todas essas coisas são extremamente importantes para o nosso conhecimento, né? Novos conhecimentos. E essas coisas aqui, um dos subtópicos, né? Um dos saberes escolares que o irmão Mateus leu, aqui no quarto subtópico, diz assim: peça sabedoria a Deus e seja dedicado para aprender. Nós precisamos ser dedicados para aprender, porque esses conhecimentos trarão revelação para nós de quão grande é o Senhor nas nossas vidas e para nós, porque todas as coisas que o Senhor fez, fez pensando no homem. Ele fez pensando em nós. Então, se ele fez pensando em nós, ele fez para nós, de Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas, mas ele fez todas essas coisas pensando em nós. Ele fez, não é? Todas as coisas que existem no mundo, né? Ele fez com o cuidado e com o amor que ele tem pela sua criação, pelo ser humano. Nós somos criação de Deus, né? E essas coisas revelam o amor de Deus para conosco. Então, nós precisamos aprender na escola. A lição diz aqui, né, aqui no comentário bíblico, diz aqui que a escola surgiu mais ou menos 100 anos antes de Cristo. Né? E aí, essa escola, ela era basicamente em relação, né, ao conhecimento bíblico. Né? Não tinha muita referência com o conhecimento científico. Mas com o progresso, a tecnologia, né? Todo o crescimento tecnológico, nós chegamos ao conhecimento científico que chega na escola. E hoje nós temos, né, essa evolução chegando para os mais jovens educandos hoje na escola. E isso é maravilhoso, é permissão de Deus, mas nós não podemos esquecer que todo esse conhecimento vem do Senhor, né? Todas essas coisas vêm do Senhor. E a outra coisa maravilhosa que nós temos na escola é a oportunidade de aprender com a convivência. Nós precisamos aprender a conviver. Nós somos seres sociais, fomos criados por Deus com este objetivo, de socializarmos um com o outro. Quando o Senhor criou o homem, ele está faltando alguma coisa. E ele criou a mulher, né? Para socializar. O homem vivia só, mas está faltando alguém. Ele criou a mulher. Crescer e multiplicar-vos. Então, esse é o objetivo. É crescer, multiplicar, e se multiplica, então precisamos socializar, precisamos aprender. Né? Hoje em dia, além da tecnologia educacional, dentro do potencial científico, nós temos agora, né, o potencial dentro dessas tecnologias, nós temos também o potencial
psicológico. Nós temos dentro da escola hoje psicopedagogos, pessoas que são especializadas, né, nesse campo de compreender as várias personalidades dentro da escola que vão facilitar a convivência entre os pares, né? E aí essas novas habilidades dentro da escola vai facilitar essa convivência também. Então, nós precisamos também, com essas novas tecnologias que chegam na escola de forma que nós podemos aceitar, sim, de forma maravilhosa, mas também entendendo que todas essas coisas facilitam, mas o aluno cristão, ele precisa entender que, além da convivência, ele tem uma defesa a fazer. Não é só aprender a conviver com as diferenças, ele precisa aprender que na escola é o lugar onde ele vai conviver com o seu colega, aceitando-o como ele é, mas também aceitando a si mesmo, como ele é. O aluno, o outro é o outro e eu sou eu. Para aceitar o outro, eu preciso aceitar quem eu sou também, né? E eu sou cristã. E eu preciso aceitar os meus princípios e os meus valores, os meus princípios e os meus valores, né? E aí o professor precisa fazer essa distinção. Princípios e valores, onde é que nós encontramos? Nós encontramos os princípios e valores aqui. Os princípios e valores do cristão estão aqui, estão nessa palavra. Os princípios e valores estão aqui registrados na palavra de Deus, né? O princípio à vida, o princípio ao direito à heterossexualidade, nós defendemos o casamento, nós defendemos a Deus acima de todas as coisas, a justiça, a verdade, a vida, né? Então, nós temos uma defesa a fazer. Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, esses são os nossos princípios e valores. Esse ponto é importantíssimo, porque aí a gente já consegue fazer a ligação com o tópico 2. Porque o tópico Isso, 2, o subtópico A, ele vai falar uma vida de estudo da palavra de Deus. Então, para nós e para os nossos pré-adolescentes conseguirem absorver esses padrões étnicos, esses padrões morais que norteiam a nossa conduta cristã e a nossa vida, é mediante a palavra, é mediante o estudo da palavra, é como uma balança e como uma progressão contínua, sempre isso, progredindo continuamente no estudo secular, terminando o ensino médio, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um PhD, mas também sempre mantendo também o estudo bíblico que vai nortear toda a nossa conduta. Então, muitas exatamente. vezes, os nossos pré-adolescentes, eles vão entrar na escola e vão se deparar com o primeiro cenário de confronto da sua fé. Muitas, Entender, né, irmão Mateus, que princípios e valores não são costumes, né? Os costumes, os princípios e valores são bíblicos e são inegociáveis. isso mesmo. Princípios e valores são inegociáveis e os costumes estão ligados às denominações, né? E aí a gente não pode fazer julgamento em relação às denominações. Cada denominação tem os seus costumes. Nós defendemos os nossos, né? Os costumes são ligados às denominações. A Assembleia de Deus tem os seus costumes. E aí, quais são eles, né? E aí, para isso, o professor precisa também estar ligadinho aonde? Lá na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Que vai falar, né? Nós temos tópicos específicos em relação aos costumes, né? Que faz referência aos costumes da Assembleia de Deus, em relação às vestes masculinas, femininas, a questão do uso da barba, maquiagem, cortes de cabelo, todas essas coisas que fazem referência aos costumes. Costumes é uma coisa, princípios e valores são outras coisas. Então, todas Isso mesmo. essas duas coisas são diferentes, mas todas essas coisas estão linkadas, né, com a nossa vida dentro da escola, na escola ou na faculdade,
como você estava dizendo, pode continuar. Então, Eu me essa... interrompi. Não, não tem nenhum problema. Essa linha que nós devemos seguir e temos que passar para os nossos alunos, Isso. e sempre devemos buscar sempre o melhor, progredir intelectualmente, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, ser uma pessoa bem-sucedida, uma moça, um rapaz cheio de conhecimento, é especialista naquilo que quer buscar, seja na área médica, seja advogado, seja policial, seja qualquer seja a área, qualquer que venha a ser a área, mas nunca deixando de lado o estudo da palavra, nunca deixando de lado buscar o Senhor Deus, saber o que Ele quer de nós, saber o que Ele espera da nossa conduta, saber o que Ele quer que nós, enquanto igreja, venhamos a fazer. E isso só é alcançado, isso só é exercido por meio do conhecimento da palavra. Então, dentro de um contexto de confronto, como eu estava falando, que os nossos pré-adolescentes vão enfrentar na escola, é que existe um coleguinha, por exemplo, agnóstico, um ateu, ou um coleguinha que é de outra religião, e ali eles vão ser confrontados. Ah, por que vocês cristãos se dizem os detentores da salvação? Que muitos de outra religião trazem essa falsa acusação sobre nós. Então eles vão se deparar sobre isso, vão se deparar com certas falas como essa. Só que, baseados na Escritura, e nós, como professores chamados por Deus, temos essa responsabilidade de incentivá-los, de trazer aquele gatilho do estudo bíblico, dizer, ó, estuda a palavra do Senhor, medite, busque, traga, isso até é uma dica pedagógica, se possível, o professor sempre tente trazer é, respostas, perguntas e respostas bíblicas dentro da sua aula, sempre indague o seu aluno, sempre traga um ponto de interrogação para que eles, na sua aula, pensem, exerçam a atividade do pensar, para que quando eles se deparem com situações como essa, lá no dia a dia, lá no momento em que eles vão estar sozinhos, eles venham a saber defender a sua fé, bater o pé e dizer, não, a Bíblia é o correto, a palavra de Deus é o certo, e eu não vou negociar. Por quê? Porque fazendo isso, a gente já consegue entrar no tópico B também, porque diz assim, ó, o Senhor dá a sabedoria e o conhecimento. Aqueles que buscam, aqueles que se debruçam no estudo da palavra, o Senhor dá a sabedoria. Já dizia um autor que o único livro que o autor vem junto é a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo ele está em nossos corações e ele é o autor e inspirador da Bíblia. Então, a partir do momento em que nós nos dedicamos e passamos essa dedicação aos nossos alunos, inspiramos eles a fazerem isso, o Senhor Deus considera a sabedoria. Então, vai vir a afronta, vai vir o colega ateu, o colega agnóstico ou de outra religião e vai confrontá-los com perguntas muito difíceis, mas pela sabedoria do Espírito Santo, eles vão saber responder e o nome do Senhor vai ser glorificado por meio da sua resposta, por meio da atitude dele, por meio da conduta que eles venham a exercer na escola. Uma coisa interessante que acontece muito em sala de aula é assim, professora, eu não consegui fazer a leitura que a senhora pediu, porque eu precisei estudar para a minha lição, para minha prova, né? Eu não consegui fazer a atividade porque eu precisei passar o dia estudando para recuperação. Eu precisei passar o dia estudando. E a lição traz uma coisa interessante, que é um cronograma de estudo, né? E aí eu lembrei de uma coisa interessante, né, que alguns estudos mostram que você não consegue absorver, né, um determinado assunto por mais de 1 hora de estudo. Se você está ouvindo, você não. E aí, por causa disso, a hora-aula não é mais do que 1 hora. Toda hora-aula, não sei se você já observou isso, são de 50 minutos, né? A hora-aula não é Sim. 1 hora. A hora-aula é de 50 minutos. Porque, pedagogicamente falando, você não consegue absorver um assunto, um determinado assunto, ouvindo ele por mais de 50 minutos. Isso é biológico. Você ouvindo o mesmo assunto por mais de 50 minutos, você não consegue absorvê-lo. É por isso aquele conteúdo você não consegue. Passou dos 50 minutos, você não entende mais bolhufas nenhuma. Então, por isso que a hora-aula
são de 50 minutos. E aí você precisa dar. E aí, mas quando tem 2 horários seguidos, você já observou que o professor dá um intervalozinho entre os 50 minutos, ele dá 10, 15 minutos de intervalo, e às vezes ele passa uma atividade, ele faz outra coisa que não tem referência com aquele assunto que ele tá fazendo, ou então, às vezes, o primeiro horário é um assunto e o segundo horário é outro assunto, ou então, às vezes, é um trabalho, é outra coisa que não tem referência com o primeiro conteúdo, porque você não entende mais. Isso é pedagógico. Você não consegue entender, você não consegue absorver mais. Então, esse cronogramazinho de estudo, o professor pode formar dentro da sala de aula, ele pode trazer lá o cronograma em branco, e entregar para o aluno, vamos fazer um cronograma de estudo aqui com vocês, né? E aí, entre um assunto e outro, de matemática, de português, de história, de geografia, coloca lá 10 minutos para você ler um versículo, um capítulo da Bíblia, né? Então, entre uma coisa e outra, para você limpar a sua mente, você vai fazer lá, isso vai ajudar, inclusive, você a absorver melhor, porque você precisa trocar. Você precisa, é como se fosse uma forma de você restartar o cérebro. Você vai lá, você está lá estudando matemática, aí você para 10 minutos, você lê o versículo da Bíblia, um capítulo, para mais 10 minutos e volta lá e começa de novo matemática, ou então você vai ver outra coisa, história, português, geografia, você vai ver qualquer outra coisa. É uma forma de você restartar o cérebro e você vai aprender muito mais. Então, é uma forma de você reequilibrar o cérebro. Então, é uma forma de você trazer essa reflexão a respeito da própria capacidade de aprender. É como o cérebro é um músculo, né? E cada vez que você muda de assunto, você está trabalhando uma área do cérebro diferente. É como o nosso corpo. Você não pode exercitar o mesmo músculo todas as vezes que você vai treinar. Cada vez que você vai treinar, você treina uma parte do corpo diferente, não é isso? Então, cada vez que quando você vai estudar geografia, aí você vai lá abrir a caixinha de geografia, porque o nosso cérebro é todo dividido, todo compartimentado. Então, cada vez que você vai ler, você vai abrir uma parte do cérebro diferente. Então, são essas partes que vão sendo abertas e elas vão sendo exercitadas cada vez que você vai abrindo e cada vez que você vai exercitando, vai absorvendo. Então, você levanta um pouquinho, bebe um copo d'água, volta, lê um capítulo da Bíblia, aí para, reflete, volta, lê, volta de novo para estudar. É uma forma de você absorver melhor o conteúdo e ainda estar estudando a Bíblia também. É uma maneira, né, de você trazer essa reflexão a respeito do estudo, é uma forma também pedagógica de você aprender. E aí você aprende as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Uma forma, né? Vamos ver se eles conseguem. Mas é uma forma de fazê-los refletir a respeito da necessidade de aprender, porque dessa forma eles vão também aprendendo e adquirindo sabedoria, porque é preciso, é necessário aprender o conhecimento científico, mas também é necessário aprender a palavra de Deus. Não é possível nós crescermos sem a palavra de Deus, porque olha o que está escrito, né, na base bíblica. Aqui no versículo 14 e no 15 de 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim, ó: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste e de que foste inteiramente, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes, e desde que a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio
para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, desde a meninice, desde criança, precisamos aprender as sagradas escrituras. Então, entre uma coisa e outra que nós fazemos durante o dia, né, precisamos fazer uma leitura sistemática da palavra de Deus. Então, Isso. entre uma coisa e outra, eu preciso estar sempre consultando a palavra de Deus. Se eu não posso passar o dia lendo, ou se eu não posso fazer uma leitura apenas da palavra de Deus, entre uma coisa e outra, entre uma leitura e outra, eu preciso sim fazer a minha referência, eu preciso fazer a minha consulta, porque eu preciso desse conhecimento. Eu não posso esquecer que existem princípios e valores que eu preciso defender, porque lá fora, no meu principal campo missionário, eu vivo diariamente ataques, eu vivo diariamente é, é, Confronto. confrontos diários, né? Eu vivo diariamente ali cercado de dardos inflamados do maligno, de setas que vêm na minha direção, eu vivo cercado de olhos que estão na minha direção, esperando que eu erre de qualquer maneira para me atacar e para me apontar, né? Tem vários dedos na minha direção esperando para serem apontados, né? Então, eu preciso saber o que diz as Sagradas Escrituras para que eu ande, né? Da forma mais correta possível e eu possa, o tempo todo, glorificar, ou pelo menos, na maioria do tempo, glorificar o Senhor com a minha vida, porque a palavra do Senhor diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Graças a Falando Deus. de Jesus para os meus amigos. Isso é a conclusão, é o resultado final de uma vida de dedicação à palavra de Deus. Porque a partir do momento em que nós nos alimentamos, nos enchemos da palavra do Senhor, nós queremos falar, nós queremos anunciar. E essa é a missão e a responsabilidade de todo cristão. E os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes, os nossos alunos estão se deparando com a realidade do cristianismo, a realidade da fé cristã, a partir do momento em que entram na escola. Nós sabemos que defender pontos sensíveis da sociedade, hoje em dia, é uma afronta a ela. Dizer que o casamento é um casamento heterossexual, defender a família, defender a monogamia, é uma afronta hoje em dia. E os nossos alunos ouvem muito isso de nós, dos pastores, da liderança, dos seus pais, ouvem essa defesa desses princípios, mas quando vão pôr em prática na escola, são confrontados. Mas esse é o papel da igreja, mesmo em confronto, mesmo em adversidade, o nosso papel é falar de Jesus. E eles, como cristãos, também têm esse papel, esse dever. Então, nós temos que passar para eles essa ideia. E aqui, entrando no subtópico A, vai dizer assim, ó, uma boa conversa entre amigos. A forma de compartilhar o evangelho, e eu concordo muito bem com o que a lição diz aqui, é por meio da confiança. A confiança é a base de qualquer relação humana saudável. Então, quando nós, por meio da nossa fala, e eles também, quando eu falo nós, eu incluo também, por meio da fala, por meio da conduta, mostrando que somos fiéis, que exercemos uma amizade verdadeira para com o nosso colega, com o nosso coleguinha de classe, nós vamos estar falando de Jesus. Porque se houve um homem fiel em tudo que fez, foi Jesus. Se houve um homem fiel, um homem íntegro, inerrante naquilo que produziu e que fez, esse é Jesus. Então, eu até anotei aqui a sugestão de uma dinâmica. Você exercer com o seu aluno a importância da confiança. Porque ele sendo e demonstrando ser uma pessoa confiante nas suas ações, confiante naquilo que faz, consequentemente, a sua fala também demonstrará confiança. Então, aqueles que ainda não são evangélicos, os seus colegas de classe que ainda não são evangélicos, isso eu falo na escola, eles vão olhar para o seu aluno e vão dizer, não, ele é certo, tudo que ele faz é de forma correta. Então, vou dar uma credibilidade à sua palavra, vou dar credibilidade àquilo que ele diz. E o que é que o nosso aluno vai dizer?
que só Jesus é a salvação. Então, a partir disso, a partir de uma confiança, a partir de uma atitude pautada na Bíblia Sagrada, os nossos alunos eles vão ser missionários nas suas escolas, vão exercer missões em um ambiente desfavorável, mas que, para a glória de Deus, eles vão conseguir alcançar muitas vidas para que o Senhor seja glorificado por meio disso. Né? Amizades, que isso entrando até no subtópico B, existem muitas amizades descartáveis, muitos que buscam amizades por interesse ou por questões de melhorias ou por privilégio, alguma coisa desse tipo, né? Porque fulaninho é mais Conveniência. conveniência, essa é a palavra. Porque existem colegas que são mais conhecidos, colegas que têm mais dinheiro, mais coisas desse tipo, mas nós e os nossos alunos, eles vão mostrar que a amizade, conhecendo, sendo aquela pessoa de confiança, eles vão transmitir Jesus por meio das suas ações. E isso é importantíssimo em uma sociedade em que há tanta segregação, há tanto interesse, há tanto jogo de interesse em tudo, mas eles vão se mostrar diferentes e vão mostrar que o evangelho que eles seguem e que eles vivem também é diferente. Por isso que eles são diferentes. E o nome do Senhor vai ser glorificado por meio de todas essas ações. É verdade. Aqui em Provérbios 17, né, diz assim, todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Eu acho lindo esse Graças a versículo, né? O Senhor, ele nos ensina até nisso, para você ver como, né, o Senhor, ele nos fez para a socialização. Ele nos fez para sermos amigos, para vivermos a amizade plena, verdadeira e sincera, mas também vivermos essa dentro desses moldes, né? Dentro desses moldes da verdade, nos moldes da sinceridade, vivemos também para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo em nossa vida, né? O Senhor, ele tem cuidado de nós em todo o tempo, e nós precisamos dar a ele essa glória que é dele, não é nossa, né? Cuidado é dele, não é nosso. O zelo é dele, como eu disse do princípio, o Senhor fez todas as coisas pensando, né, na sua criação. Então, nós precisamos dar a ele essa glória que ele não divide com ninguém. Deus. Amém? E aí a lição traz um outro joguinho que eu achei assim, bem interessante. Ele traz aqui uma proposta, né? Que eu achei bem interessante, que é o jogo do dado, e aí é um dado de imagens, né, que traz aqui uma referência de imagens assim, a imagem de alegria, né, de tristeza, de raiva, né, triste, zangado, calado, envergonhado, que aí essas imagens podem ser de emojis, né, e, e aí o professor vai fazer um dado grande, né, eu penso que é dessa forma, e vai jogar esse dado, né? Isso aí vai ser um momento de dinâmica, de descontração, e certamente começa pelo sorteio, né? E aí a criança sorteada vai jogar o dado, e a imagem que aparecer, que seja de zangado, triste, envergonhado, a criança vai dizer e vai explicar o que faria se ela encontrasse na escola o seu coleguinha, né, o seu amigo, né, com a imagem, por exemplo, de zangado. Qual seria a palavra que ela teria para dar para o seu amigo que está zangado? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser apaziguadores. E você encontrando o seu amigo zangado, o que é que você diria para ele? Né? Ou o seu amigo que está triste, já que a alegria do Senhor é a nossa força. O que é que você diria ao seu amigo que está triste? Ou ao que está calado? O que está envergonhado? O que é que você tem para dizer para alguém que está em uma situação que não é favorável, que não é boa, né? Alguém que está precisando de ajuda, alguém que precisa ouvir falar de Jesus. O que é que você tem para dizer?
Então, eu achei essa brincadeira, né, que a gente pode chamar de brincadeira dinâmica, então, eu achei interessante, e essa aula é uma aula onde o aluno pode ter muita participação, professor, aproveite essa oportunidade, deixe os seus alunos falarem à vontade, agora, a respeito da lição. Deem oportunidade a eles, para eles dizerem, né, e para que eles sejam capacitados por Cristo, para que eles digam o que eles estão sentindo e o que eles podem, né, colaborar com essa lição e o que é que eles têm de fato, o que é que as suas aulas, né, têm deixado para eles durante este ano, em nome de Jesus. Eu desejo a você, professor, que está assistindo a nossa lição, uma excelente aula, em nome de Jesus. A você, aluno, que está assistindo a nossa aula, também uma excelente aula. Colabore com o seu professor. Não deixe ele falando sozinho, né? Participe, faça a sua parte, né? O professor gosta muito de quando os alunos participam. Se você está aqui é porque você gosta de saber primeiro, né? Então, você gosta lá de absorver primeiro. Então, participe da aula, ajude seu professor, colabore com ele, em nome de Jesus. Meus queridos, concluindo, né? Concluindo essa aula, tão enriquecedora, tão engrandecedora, é, nós temos que, por fim, levar disso tudo é que os nossos alunos eles devem sim crescer intelectualmente, serem pessoas bem-sucedidas, reconhecidos na área que escolherem, mas nunca deixando de lado a palavra do Senhor. Então, incentive, inculque na cabeça do seu aluno, coloque na cabeça dele que ele deve crescer em tudo, mas nunca deixando o Senhor de lado, nunca deixando a palavra de Deus de lado e também nunca deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou, que é fazer missões, que é anunciar que Jesus salva, que ele é o único que liberta e que concede salvação ao homem. Então, trazendo essa noção, trazendo essa perspectiva para os nossos alunos, nós vamos conseguir moldá-los, nós vamos conseguir colocar eles dentro do padrão cristão para enfrentar esse mundo tão difícil, esse mundo tão cruel que nós temos aí fora. E a partir daí eles vão ser grandes homens, grandes mulheres, grandes cristãos e cristãs dentro da casa do Senhor. Então, eu espero que esta aula, você, o seu aluno, seja enriquecido e que possa, no domingo que você vai ministrar, trazer uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus por mais uma aula, em nome de Jesus. E até a próxima, né? Deus abençoe. Se Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez, aí com a aula de número 14, encerrando o trimestre, hein, gente? Vamos aí nos preparar para um encerramento Glória. top de linha. Amém? Glória a Amém. Deus. Amém. Até a próxima, irmão Mateus. Até a Vai ser próxima. beleza, vai A ser paz do professor. Senhor.